Ok, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, professor Marcelo. Bom dia aos estudantes. Bom dia aos mediadores. Eu vi que tem a Natália. Não estou vendo o Tiago. Olá, bom dia, professor. Bom dia aos discentes. Bom dia, professor Marcelo. Bom dia, Natália. Tá. Então, pessoal, mais uma vez, bom dia. Eu sou o professor Gilvan. Eu acredito que vocês já me conhecem de uma outra disciplina. Se eu não estou enganado, foi a disciplina de higiene e segurança do trabalho, norma de segurança do trabalho. O professor Marcelo poderia até confirmar para mim se foi isso mesmo. Foi. Foi, né? Então essa turma eu já conheço. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da disciplina anterior, tá? Apesar de ser uma disciplina mais de uma área mais específica, né? Que envolve a química, obviamente, né? É uma estratégia, uma técnica que a gente usa para poder trabalhar com cuidado, né? Porque a gente estuda tanta química, essa ciência tão belíssima, né? Que está em tudo, né? Estuda a matéria. E temos que nos preocupar não só com a ciência química, mas com os profissionais que estão envolvidos, né, por trás dessa ciência. Quantos profissionais de química não trabalham diariamente nas indústrias, né? E aí é interessante que vocês saibam que aquela disciplina também é muito importante, tá? E hoje a gente começa com uma disciplina diferente. É uma disciplina que eu já trabalhei com uma turma aqui na EAD. É uma disciplina muito gostosa, muito massa mesmo de se trabalhar. É muito legal de estudar. Obviamente tem alguns conteúdos que são mais complexos um pouco e vai necessitar de uma atenção de vocês, obviamente, certo? Isso é muito importante que vocês percebam. Mas assim, vamos trabalhar de uma forma agradável, de uma forma sem muito mito, sem muito medo do que possa vir, né, de termos de conteúdo, em termos de atividades, em termos de avaliação. A gente está aqui para desenvolver bem esse processo de ensino-aprendizagem. E é isso aí. Eu vou estar à disposição de vocês, mas para isso eu preciso que vocês também estejam à disposição, estejam querendo realmente estudar, tá? Então hoje a gente dá o pontapé inicial na nossa disciplina, né, dia 5. É uma disciplina de 90 horas que é bem condensada em termos de período, né? Então é necessário que vocês realmente tenham um cronograma super ajustado, né? Marquem bem o tempo de fazer as atividades, de estudar. Eu vi que já veio um e-mail informando com essas informações para que vocês não fiquem perdidos, né, nas atividades. Não deixe para fazer nada de última hora, sempre procure responder os exercícios antes, tá? Então hoje eu quero ter essa conversa com vocês sobre a disciplina, né? E a partir dessa conversa, na próxima aula, na próxima live, a gente já entra com a unidade 1, tá? Então, basicamente, eu quero apresentar o conteúdo da disciplina, toda a disciplina, como é que vai ser trabalhado, né? E apresentar o que é muito importante que vocês já saibam de hoje, que é a avaliação regular, tá? A avaliação regular vai ser um pouquinho diferente daquela que vocês tradicionalmente fazem nas disciplinas, tá? Eu já fiz nesse modelo uma vez, um modelo relativamente parecido e foi muito produtivo. Eu acho que foi muito mais produtivo do que uma avaliação normal, certo? Então, assim, só falando um pouco da minha formação, você já conhece, mas pode ser que tenha algum aluno novo, né? Eu sou bacharel em Química Industrial, certo? Tenho mestrado e doutorado em Química, então tenho toda uma formação vertical na área de Química. E recentemente, em 2020, eu concluí um curso também em Educação à Distância, tá? Igual vocês estão fazendo, que foi o curso de Licenciatura em Formação Pedagógica. Isso aqui foi muito importante para mim, né? Agregou bastante na minha prática docente. E é interessante que nós da docência nós tenhamos esse amparo, né, tanto da área específica como na área pedagógica, para que possamos desenvolver da melhor forma possível a nossa prática, né,
possamos atender da melhor forma possível aqueles que estão lá esperando, né, pelo nosso trabalho docente, que são os estudantes. Hoje vocês estão nesse papel de estudante, daqui a pouco vocês vão estar do lado de cá no papel de professor, e vocês precisam saber agregar essas duas caixinhas, né? Fazer uma coisa só, a química com a prática docente, tá? E é isso que eu venho tentando fazer. Eu sou professor desde 2009, professor do Departamento de Química do campus Monte Castelo, né? Sou colega do professor Marcelo. Como eu falei para vocês, já trabalhei com a educação à distância, já dei aula de Química Inorgânica 1, já dei aula de Química Inorgânica 2, já dei a disciplina de Química do Estado Sólido, não, Química dos Materiais, desculpa, e a disciplina de Normas e Segurança do Trabalho, tá? Mas no ensino superior, de modo geral, tanto remoto, ou EAD, como presencial no campus Monte Castelo, eu tenho trabalhado assim mais concentrado em química inorgânica, certo? Essa ciência tão bela que vocês vão já começaram a degustar um pouquinho na química inorgânica 1 e agora vocês vão degustar mais ainda na inorgânica 2, que a inorgânica 2 ela é mais colorida que a inorgânica 1. E a gente até brinca um pouco dizendo que a química inorgânica, diferente da orgânica, ela é uma química colorida, né? Vocês vão ver a formação de compostos coloridos, os complexos, a mudança de cor, tá? Então, assim, é muito legal aprender. Obviamente, a gente precisa de um conhecimento mais fundamental de química geral para tentar aplicar aqui dentro da química inorgânica, tá? Então, eu trabalho essas duas disciplinas assim, mais forte, né? Mas também trabalho outras, né? Química do estado sólido, química geral, já trabalhei físico-química. E disciplinas experimentais são várias, né? A gente sempre tenta mudar assim, o máximo possível, né? Para que possamos ter, passar por uma variedade maior de disciplinas, né? Para que você não fique enferrujado em uma determinada área, tá? No campus Monte Castelo eu tenho atuado no ensino, pesquisa e extensão, ensino desde o ensino técnico integrado ao ensino médio até a pós-graduação, tanto dando aula como orientando estudantes, né, tanto de iniciação científica do técnico, da graduação, como estudantes de mestrado, estudante de doutorado, estudante de pós-doutorado. Então, assim, a gente tem toda uma verticalização do ensino, né, principalmente no nosso departamento de Química, que tem desde o ensino médio técnico até a pós-graduação, até o doutorado, tá? E aí, nessa linha de pesquisa, né, além do ensino, na pesquisa, eu trabalho com uma área que a gente chama área prioritária do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é a área de nanotecnologia. Tá? Eu faço um pouquinho de nanotecnologia preparando essas estruturas aqui, que são os nanomateriais. Tá? Em nanomateriais, a gente precisa muito de química inorgânica, demais, assim. Os compostos que eu trabalho são compostos inorgânicos. A gente vai para o laboratório, mexer com os reagentes até obter uma nanopartícula a partir de reagentes inorgânicos, tá? Então, basicamente essa a minha formação. Eu entrei em 2009, tenho tentado desenvolver isso ao longo desse tempo, certo? E fica à vontade, se vocês depois quiserem perguntar alguma coisa mais específica, vocês também podem perguntar. Anterior a isso aqui, eu fiz uma formação, na minha época de estudante de ensino técnico, integrado ao médio, eu fiz curso técnico em agropecuária. Seria uma linha que eu pensava em traçar na minha vida, assim, dessa área de agronomia, ciências agrárias, engenharia agrícola, mas acabei vindo para a química porque me apaixonei por ela. A minha paixão inicial nem era química inorgânica, era mais físico-química, um pouquinho de orgânica. Acabou que nos desafios naturais da vida, né, a gente tem que encarar, e a proposta foi trabalhar com química inorgânica, ser professor de química inorgânica, e estou aqui trabalhando com essa matéria tão linda que é a química inorgânica, que eu vou tentar passar um pouco daquilo que eu já aprendi aqui para vocês, tá? Obviamente a gente não sabe tudo, né? Não tem como, e aí o que eu não souber também, a gente busca estudar juntos, né? E tentar esclarecer. Eu estou vendo que surgiram algumas perguntas aqui, eu estou tentando, deixa eu ver aqui, acessar o chat.
conseguindo ver o chat, mas tudo bem. Ah, é aqui, tá. Eu estou aqui no computador, mas também estou aqui no celular. Qual nanomaterial que o senhor trabalha? Então, eu trabalho com umas nanopartículas chamadas de catalisadores, tá? O que é um catalisador? A gente vê isso desde lá do ensino médio, né? Um catalisador é uma substância que pode ser um sólido, pode ser um líquido, pode ser até um gás, mas no meu caso é um sólido, por isso que é nanomaterial sólido. É uma pitadinha de um sólido, chamado de catalisador, que eu preparo para ele acelerar uma reação química. Por exemplo, uma reação química. Professor, Oi. desculpa a interrupção, porque eu fiquei muito interessada quando o senhor falou em nanomateriais. É por isso que eu perguntei. E quando o senhor falou em catalisador, eu fiquei mais interessada ainda. A aplicação desse nanomaterial que o senhor está trabalhando tem aplicação industrial? Muita aplicação industrial. Vocês já viram falar nisso aqui, ó? Deixa eu só. Deixa eu botar aqui o ponteiro. Olha só. Já ouviram muito falar nisso aqui, né? Ó. H2, né? H2 é uma molécula diatômica, né? O gás hidrogênio. Isso aqui é uma molécula gasosa, certo? Apesar de ser assim muito perigoso, mas é extremamente caro e importante para diversas áreas, certo? Desde a indústria de alimentos, por exemplo, produção de margarina, a gente tem que usar isso aqui, ó, H2, tá? Até a indústria de combustível. Já viram falar carro a hidrogênio? A gente tem que ter hidrogênio. Então, assim, Sim, a sim. petroquímica, a indústria de alimentos, a indústria farmacêutica, a indústria de energia, a indústria de automóveis, tudo usa hidrogênio. Agora, é muito difícil produzir hidrogênio. Aqui, na Terra, você não consegue pegar o hidrogênio da atmosfera porque ele é muito leve, ele não fica aqui nas camadas que a gente consegue pegar os outros gases. Ele tem grande produção no Sol, mas a gente não tem como ir lá e pegar o hidrogênio e trazer para cá. Então isso tem que ser produzido industrialmente. Só que as reações para produzir hidrogênio, elas não acontecem assim naturalmente não. Tá? Você não consegue quebrar o H2O facilmente para produzir hidrogênio. Você tem que fazer uma eletrólise. E aí existem outras formas. Uma forma, né, que a gente trabalha é isso aqui, ó, usando um gás, que é o metano. Tá vendo que no metano CH4 tem hidrogênio? CH4 tem aqui 4 átomos de hidrogênio. Nós podemos ir lá e retirar esse hidrogênio do metano, fazendo uma reação. Pode ser essa reação aqui, ó, metano com o CO2. Aí vai produzir hidrogênio mais CO, tá? Que também é um gás. Aqui são todos gasosos, né? Só que essa reação aqui, acho que foi a Lindalva foi que perguntou. Sim, professor. Essa reação aqui, ó, você pegar metano, CH4 mais CO2 e colocar dentro de um reator para que as moléculas possam entrar em colisão e se transformar em hidrogênio e monóxido de carbono é muito difícil, tá? Precisa aquecer muito, precisa assim, são condições extremamente agressivas, tá? Mas aí nós podemos usar uma substância que vai unir melhor essas duas espécies, que é o metano e o CO2, e favorecer essa transformação. Essa substância é um catalisador, certo? Um catalisador muito usado industrialmente para isso aqui é o níquel. Níquel metálico. É o mesmo níquel que a gente vê muito lá em orgânica. Quando a gente vai estudar, por exemplo, reações orgânicas, produção de margarina, hidrogenação de moléculas orgânicas. Para hidrogenar uma molécula orgânica, quebrando uma insaturação, você precisa usar um catalisador de níquel. Então, como é que a gente faz tudo isso, né? Pega um reator, certo? Coloca aqui dentro o metano, que eu vou chamar de A, coloca o CO2, que eu vou chamar de B, certo? Joga aqui o catalisador, aquece tudo isso, fornece aqui calor para aumentar a temperatura, e aí as moléculas vão se transformar em hidrogênio mais CO, tá?
Então, o catalisador, especificamente da minha área, Lindalva, eu uso catalisadores para desenvolver, facilitar a ocorrência dessa reação química aqui, ó, tão importante do ponto de vista industrial. E, obviamente, se é importante do ponto de vista industrial, é importante do ponto de vista humanitário, né? Imagina só, essa molequinha aqui, só fazendo mais... Isso aqui vocês estudaram bastante em Inorgânica 1, né? O hidrogênio. Né? A gente estuda isso em Inorgânica 1. O hidrogênio é muito importante até para o setor de alimentação. Por quê? Não há como ter produção de fertilizante para usar na agricultura se você não tiver hidrogênio para produzir amônia. Tá? Então, a amônia, o NH3, vem de uma reação entre o N2 e o H2. Então, se você não tiver H2, você não tem amônia. Se você não tem amônia, você não tem fertilizante. Se você não tem fertilizante, a produção agroindustrial cai muito. E como é que vai alimentar essa população inteira do mundo, né? Então, assim, é uma molécula bem simples, mas que tem um interesse gigantesco, tá? Gigantesco. Então, eu trabalho com esses nanomateriais aqui, especificamente, né, uma classe bem pequena deles que são os catalisadores, porque tem nanomateriais para tudo, né? Nanomateriais para usar em remediação ambiental, nanomateriais para usar como materiais para dispositivos eletrônicos, para dispositivos elétricos, para dispositivos magnéticos. Então, assim, tem um espectro gigante de aplicação de nanomateriais em favor da humanidade, né? E aí eu trabalho com essa pontinha do iceberg aí, só isso mesmo, tá bom? Aí se vocês tiverem interesse, né, em entender melhor essas questões de pesquisa científica, né, a gente pode até marcar, professor Marcelo, depois uma live, para eu falar um pouco com ele sobre pesquisa científica, sobre nanomateriais, sobre síntese, tá? Igual eu fiz para uma turma aí no semestre anterior, tá certo? Mas interessante, Lindalva, a tua pergunta. Professor, eu que agradeço. Eu já sou apaixonada pela química, mas pela explicação, pela introdução dessa pequena aula, que eu gosto muito assim da química pura e aplicada. Sou nutricionista, essa é a minha segunda graduação, e eu trabalho muito com a questão de aplicação. Sim. Desenvolvimento de pesquisa, artigos é bom, é interessante para a produção acadêmica e tudo, só que eu entendo que artigos, eles têm que ser uma pesquisa que foi desenvolvida, enquanto isso no meu caso, eu trabalho muito com alimentos, né, princípio ativo e tudo. Depois que eu consegui isolar, identificar, eu tento fazer a aplicação disso, transformar em produto. É um gargalo muito grande, mas a gente tenta de todas as formas. E a explicação que o senhor deu, eu gostei muito. Espero aprender muito nessa disciplina. É uma coisa que eu gosto muito, de ciência e ciência aplicada. Então, estou sendo encantada nessa primeira apresentação do senhor aí da disciplina. E essa disciplina tem muita relação, assim, tem relação com todas as áreas, né? Desde Isso. As ciências da saúde, por exemplo, esses compostos de coordenação que a gente vai estudar em Química Inorgânica 2 são compostos que estão presentes no nosso organismo. Por exemplo, hemoglobina. Hemoglobina tem um cátion ferro complexado lá na hemácia. Então, assim, tem ferro, aí tem outros compostos como hidroxiapatita. Então, assim, tem uma aplicação muito ampla em todas as áreas, desde as ciências da saúde, como as ciências exatas, ciências alimentos, nutrição, tem tudo. Em todos os lugares que você possa imaginar, tem uma pitadinha de Química Inorgânica 2 lá, complementando, certo? O motivo de eu estar fazendo química é porque, para mim ser uma boa nutricionista, primeiro eu tenho que ser uma boa química, porque nutrição é metabolismo, metabolismo é química, é reações químicas, e química inorgânica de certa forma, é uma das bases, como o senhor mesmo falou. Então, estou gostando muito da sua aula, professor. Eu sei que está na sua apresentação, mas eu estou com muita expectativa. Espero conseguir acompanhar também a disciplina. E eu espero conseguir atender a todos os anseios também, porque isso é muito bom. Isso que você está falando faz com que a gente fique inspirado a melhorar ainda mais, viu?
E aí, para o pessoal também que estiver assistindo, né, também tem que ter esse entendimento. Então, eu estava falando para vocês sobre o plano de ensino da disciplina, né? Na Inorgânica 2, na Inorgânica 1, vocês estudaram isso aqui, né? Esse bloco, que é o bloco S, tá? Aí deram um salto gigante e foram aqui para o bloco P, que é esse aqui, né, aqui atrás, tá? E agora a gente vai estudar esse bloco aqui do meio, ó, que é o bloco D e o bloco S, e o bloco F, tá? Bloco D, D e F. Tudo bem? Bom, então qual a ementa da Inorgânica 2, né? Na Inorgânica 2 nós temos 4 tópicos, certo? Só que esses 4 tópicos são tópicos gigantes. A gente vai tentar trabalhar da melhor forma possível, tá? O primeiro tópico são os elementos de transição. Os elementos de transição são esses que estão aqui entre o bloco S, tá? E o bloco P, incluindo esses que estão aqui fora da tabela, certo? Tudo bem? Então a gente vai estudar os elementos de transição, mas não dá para estudar todos. Então nós iremos nos concentrar no bloco do bloco D, nessa primeira série aqui D, que a gente chama de 3D. Estudar as particularidades do escândio até o zinco, tá? Do escândio até o zinco, do grupo 3 até o 12, tá certo? Bom, depois que a gente estudar os elementos de transição, as particularidades deles, como as propriedades físicas, as propriedades químicas, as configurações eletrônicas e etc., aí a gente vai estudar os compostos formados por eles, que são chamados de compostos de coordenação, ou complexos. E aí o tópico chama-se química de coordenação. Em química de coordenação, nós estudamos os compostos de coordenação, tá? Por exemplo, professor, um composto de coordenação. Quando nós respiramos monóxido de carbono, ele interage com o ferro formando um complexo de ferro e monóxido de carbono lá na corrente sanguínea. É um composto de coordenação, certo? A hemoglobina é um complexo ou um composto de coordenação de ferro com a molécula orgânica, certo? Então, assim, tem uma aplicação gigantesca de compostos, né, chamados de compostos de coordenação. Os compostos de coordenação são aqueles que têm ali no seu interior um elemento de transição, tá? A gente vai entender isso aí, certo? Depois, né, vamos estudar os mecanismos de reações inorgânicas. Basicamente, os mecanismos de formar os compostos de coordenação. Percebam que está tudo numa sequência. Entramos nos elementos de transição para entender. Depois, os compostos que esses elementos formam. Em seguida, como é que esses compostos são formados, que são as reações. E para finalizar, uma aplicação na formação de um tipo específico de composto de coordenação, que são os organometálicos. Aí aqui é uma junção de uma parcela inorgânica com uma parcela orgânica, formando um composto híbrido, orgânico e inorgânico, chamado de organometálico, tá? Esses compostos são muito importantes, né? Principalmente para a indústria de química fina. Quando eu falo de química fina, entendam isso como, por exemplo, indústria farmacêutica, produção de drogas, medicamentos, tá? Ok? Então essa é a ementa geral. Então, o objetivo, né? Meu objetivo geral, né, para atingir com vocês é ter uma visão geral desses conteúdos de Inorgânica 2. Olha só, ter uma visão geral, certo? Porque não dá para ver tudo, mas aí a gente vai focar, né, nos aspectos que são mais interessantes, mais relevantes, né, aqueles que chamam mais atenção, que vocês vão precisar mais na prática docente, por exemplo, que são aspectos relacionados aos elementos de transição aqui na tabela, certo? E discutir, conversar bastante sobre essa química de coordenação, né, que vocês vão entender o que é, a formação desses compostos de coordenação através das reações,
Os compostos são formados através de reações. E a aplicação final, que são os compostos organometálicos, né? Então, essa aqui é a química que eu chamo de química colorida. Tá? São compostos coloridos, muito legais de se ver. Tá? Bom, então esse é o objetivo geral. Agora vamos detalhar tudo isso por unidade. Na unidade 1, nós vamos estudar o tópico 1. Qual é o tópico 1? Elemento de transição. Tá? Tópico 1, elemento de transição. Então, lá dentro do elemento de transição, o que é que nós vamos estudar? Ó? Ver uma introdução sobre eles, para entender, né, esses compostos, as formas de ocorrência e os métodos de obtenção, e propriedades, configuração eletrônica e os estados de oxidação. Vamos com calma que a gente vai entender esses termos ao longo da disciplina, tá? Então, quais são os objetivos específicos da unidade 1? Nós vamos estudar os elementos de transição. Inicialmente, né, na introdução, eu quero mostrar para vocês a importância de entender essa química dos elementos de transição. Por que é tão importante entender a química dos metais de transição? Os metais de transição são os elementos químicos que dão cor às pedras preciosas. São os elementos químicos que formam moléculas de suma importância para o funcionamento do organismo humano. Então, assim, tem um espectro muito amplo de importância. A gente vai entender um pouquinho disso, tá? E aí, vamos entender também como identificar as principais formas de ocorrência desses elementos, onde é que eles ocorrem, como é que eles ocorrem, tá? E como é que eu parto, por exemplo, de um mineral que tem um elemento desses e chego até ao metal especificamente. Como, por exemplo, como é que eu pego óxido de ferro, Fe2O3, tá? Que está presente no mineral chamado de hematita, e transformo ele em ferro metálico para usar para fazer estruturas metálicas. E aí, como é que eu faço isso? Tá? O ferro é um elemento de transição da série 3D. O ferro é lá do 3D. Tá? Agora, o ferro ele não ocorre na natureza na forma de ferro metálico. Você não consegue pegar o metal ferro direto da natureza. Ele vem na forma de um mineral. O principal mineral é esse, hematita. Então, como é que eu saio de hematita e chego a ferro? Tá? Então, aqui é um método de obtenção. Né? Que isso aqui é o que a Vale faz, né? É a transformação do mineral no ferro. Então, vamos ver um pouquinho disso. E em seguida, vamos aqui estudar as propriedades, né? Propriedades físicas, propriedades químicas, propriedades gerais, né, desses elementos. A configuração eletrônica, como é que a gente faz a distribuição eletrônica deles. E os estados de oxidação. Pessoal, o que é estado de oxidação? Isso aqui, ó. Quando eu coloco aqui ferro 2+, ferro 3+, esse 2+ aqui em cima e esse 3+ é o estado de oxidação. É o quanto ele oxidou. Esse aqui oxidou duas vezes, né? Esse aqui 3 vezes. Aí tem elementos na série 3D, como o manganês, Mn. O manganês ele oxida de 1 até 7. Tem mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Então, ó, o manganês ele forma compostos com diferentes estados de oxidação. Ah, professor, mas esse manganês é muito difícil de achar, né? Não. Se você for na farmácia, você encontra uma solução roxa, né? Chamada permanganato de potássio. O permanganato de potássio tem manganês lá dentro, e o manganês tem um estado de oxidação elevado. Tá? Se você for na natureza, tem um mineral chamado pirolusita. Pirolusita é isso aqui, ó. Mn2O3. A pirolusita é um mineral de cor escura, que é explorado industrialmente. Então tem vários compostos com esse elemento manganês. E ele forma vários compostos porque ele tem vários estados de oxidação. Ele vai entender um pouquinho disso aí. Por que ele tem esse catatal de estado de oxidação? Ao passo do que vocês viram lá em Inorgânica 1,
Em inorgânica 1, vocês viram o seguinte, ó. O professor falou para vocês, olha, no primeiro período da tabela periódica, que são os metais alcalinos terrosos, nós temos o grupo 1S, né? E aí o sódio ele só existe sódio mais um. Tá? Sódio é uma característica dos metais alcalinos. Alcalinos terrosos, por exemplo, manganês ou magnésio, só existe principalmente mais dois. Ele só consegue ter o estado de oxidação mais dois. Agora, os de transição não, eles conseguem ter vários. Tá? Então, eles têm uma química diferenciada. Aí aqui é que a gente vai começar a entrar nesse universo da química mais sofisticado mesmo. Tá certo? Então é isso. Mas eu vou focar só na série 3D, porque não dá para estudar tudo. Tá? Alguma pergunta? Não, professor. Não, Angélica, obrigado. Tá, eu quero que vocês... Assim, isso aqui é só a explicação da ementa, tá? A gente vai estudar tudo isso. Só para vocês ficarem curiosos mesmo. Aí pronto, abandonamos a parte de elemento de transição, do estudo fundamental deles. Agora vamos para formação dos compostos com esses elementos, que é a química de coordenação. Então vamos estudar aqui, ó, os compostos de coordenação, tá? Tem uma teoria que explica essa formação dos compostos de coordenação, que é a teoria de Werner, né, esse cientista aqui, Alfred Werner, tá? Vamos revisar a teoria da ligação de valência, TLV, que vocês viram lá em Química Geral, não sei se foi em Geral 1 ou 2. Lá na Geral 1 e 2, vocês estudam a teoria da ligação de valência. E aí aqui a gente vai pegar essa teoria da ligação de valência e aplicar na formação desses compostos aqui. Professor, mas por que é que a gente vai aplicar essa teoria e não usar só a regra do octeto? Porque o octeto, para esses compostos, ele já não funciona. Certo? Aqui a gente começa a separar as crianças dos adultos. Tá? A criança vai até a regra do octeto. Até o ensino médio ali. O adulto do ensino superior ele já entra em outras regras, outras teorias, que vai além do octeto. Para entender a química desses compostos, desses elementos que formam ali aquele bloco do meio, a teoria do octeto lá que vocês viram lá no ensino médio, um pouquinho em Química Geral, ela não atende muito bem. Ela é uma base muito boa, mas ela não atende 100%. Então tem outras teorias que vão atender 100% a formação desses milhões de compostos que existem na natureza. E aí quando a gente vem para esses compostos aqui, que são os de coordenação, que tem esses elementos desse bloco, né, aí a gente precisa usar essas outras teorias. E uma delas é a teoria da ligação de valência, para explicar a formação de compostos desse tipo aqui, ó. São os complexos. Mas não se assuste, a gente vai ver tudo isso aí, tá? Então, qual o objetivo específico da unidade 2? Na unidade 2, a gente vai estudar, né, tentar compreender a química dos complexos. Olha só, complexos. Complexos. Isso aqui, eu não sei se vocês já viram ou se vão ver ainda em Química Analítica. Em Química Analítica tem uma parte chamada equilíbrio de complexação. O equilíbrio de complexação se baseia na formação de um composto da química inorgânica, que é um complexo. Então a gente vai estudar a formação desse composto e vocês vão aplicar isso lá em Química Analítica quando forem estudar o equilíbrio de complexação. Tá? Então vamos compreender quais são as características de um complexo. O que é que tem em um complexo? Como é que a gente dá nome a ele? Né? Qual a quantidade de ligantes? O que é um ligante? O que é um elemento central? Tudo isso a gente vai aprender aqui na unidade 2. Tá? E aí vocês vão complementar esse entendimento com a teoria da ligação de valência na formação de complexos. Porque essa teoria ela serve para várias coisas, inclusive para explicar a formação dos complexos. Tá? Na formação dos complexos, a regra do octeto já não serve mais. Aí, inclusive, eu estou deixando um artigo para vocês do professor Gerson Moll, que ele fala sobre um pouquinho da regra do octeto, os furos, né, que existem na regra do octeto. Tá? Beleza? Unidade 2, ok. Unidade 3, vamos ver a reação de formação desses complexos. Tá?
Aí é muito parecido com química orgânica. Não sei se em orgânica vocês já viram as reações orgânicas. Acho que vão ver agora com o professor Antônio na próxima disciplina. Então, em reações orgânicas, existem várias reações orgânicas. Muitas, certo? O mesmo acontece em inorgânica. Tem várias reações inorgânicas. Vamos ver todas? Não. Vamos ver as mais importantes. Eliminação, substituição de ligante, adição de ligante, né? Como trocar essas perninhas aqui, ó. Imagina aqui, ó, tem esse elemento central, níquel, e aqui eu tenho essas perninhas aqui, a gente chama de ligante isso aqui, tá? Tá, como é que eu troco um ligante desse por outro? Como é que eu troco um H2O desse aqui, ó, por uma molécula orgânica desse tamanho, ó, para formar esse outro composto? Aqui é uma reação de substituição de ligante, tá certo? É isso que a gente vai estudar aqui na unidade 3. Então, é entender um pouco do equilíbrio de formação de complexo, baseado em uma teoria chamada teoria do estado de transição, que é a teoria de formação do complexo. Já ouviram falar em complexo ativado? Lá em fisicoquímica, desde o ensino médio, quando a gente vai estudar cinética e química, tem lá, durante uma reação química, para a formação do produto, forma um intermediário, chamado de complexo ativado. Então, para a formação desses compostos, a gente tem a formação do complexo ativado, tá? E aí vamos focar na formação desses compostos através de reações de substituição, eliminação e adição. Ok? Alguma pergunta? Tá. Então vamos lá. Mais uma vez, isso aqui não é para vocês entenderem o assunto ainda não. Isso aqui é mais para vocês terem uma ideia daquilo que a gente vai trabalhar durante a disciplina, tá? Então, elemento de transição na unidade 1, composto de coordenação na 2, mecanismo de reação na 3, e na quarta unidade, que é a última unidade teórica, a gente vem com uma aplicação, que são esses compostos aqui, ó, chamados de organometálicos. O que é um organometálico, professor? É um composto que tem tanto uma parte inorgânica, né, um elemento metálico, ó, como tem uma parte aqui orgânica, ó, que tem carbono. Olha só. Olha só. Tá? Então é organometálico. Então a ideia é essa: conhecer um pouquinho dessas estruturas, né, saber como é que a gente consegue sintetizar isso em laboratório, nessa química desses compostos. Tá? Beleza? Aí foi uma estratégia, né, de unir a química inorgânica com a orgânica, formando compostos que a gente chama de híbrido, né? Composto híbrido, tem lá uma parte que é orgânica e uma parte que é inorgânica. E esses compostos são fantásticos. Sim, tem aplicações que vocês podem nem imaginar, tá? Geralmente esses medicamentos que são usados para tratamento de câncer, né? Neoplasias, esses medicamentos são medicamentos que têm essa estrutura. Geralmente tem um metal de transição, que é química inorgânica, que tem uma cadeia orgânica envolvendo esse metal de transição. Então, o sinergismo, né, a atuação conjunta entre um metal de transição e uma cadeia orgânica faz com que essa molécula híbrida ela tenha propriedades excepcionais para destruição seletiva de células neoplásicas, né, que são células cancerígenas. Então, assim, é muito interessante isso aqui, muitíssimo interessante. Isso é só um exemplo de aplicação. Tem milhões de outros, tá? Tem milhões de outros. Tudo bem? Beleza? Tá. Mas não se assustem ainda que eu vou mostrar onde vocês encontram tudo isso, que é uma parte bem interessante. E aí no final, né, que isso aqui eu sempre digo para meus alunos, isso aqui é o show da química, né? O que é mais interessante para um estudante de química? Ver a coisa acontecendo, sair do papel lá da teoria do quadro e ir para a prática, né? Professor, forma composto colorido, vamos ver como é que forma, tá? E eu acredito que vocês já viram um pouco disso de química inorgânica na prática. Por exemplo, oxidar ferro.
Oxidação do ferro, se você deixa o ferro exposto ao oxigênio do ar, ou então ao oxigênio da água, esse ferro ele vai lentamente sendo transformado, né? Ele vai sair aqui de ferro metálico, que é ferro 0, e vai passar por ferro 2, certo? Vai passar por ferro 3. É oxidação, isso aqui é química inorgânica, tá certo? Oxidação do ferro. Então a gente vai fazer uma práticazinha simples de oxidação de ferro. Pegar palha de aço, por exemplo, que tem ferro, deixar em contato com uma substância oxidante, pode ser só água, ou pode ser uma solução salina de cloreto de sódio em água, deixa lá e vai oxidar o ferro. Pode ser uma solução do hidróxido, de um ácido, que aí fica mais rápido, né? Tá? Então vamos fazer isso. Uma outra prática que nós vamos fazer é de formação de íon complexo. Tem até um videozinho que eu coloquei para vocês lá no AVA. Formação de complexo de ferro. Hexacianoferrato 3, que é o sangue, tem a cor de sangue, né? Uma cor bem vermelha, tipo sangue. Então vamos fazer esses complexos e vamos sintetizar um composto de coordenação à base de cobalto. Todos eles coloridos, tá? Porque aqui na química inorgânica, como é que a gente sabe que está formando tudo isso? Pela formação de uma substância colorida ou pela mudança de cor. Então, assim, macroscopicamente, visivelmente, a olho nu, a gente consegue entender um pouco da inorgânica 2 observando a cor das substâncias, tá? Microscopicamente, a gente não vai conseguir ver porque tinha que ter um microscópio, mas a gente entende do ponto de vista teórico.